O vídeo de hoje eu vou te falar qual o poder que o Price Action tem e vai influenciar e muito nos seus resultados. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que eu possa estar explicando e mostrando um pouco mais sobre essa técnica que ela é muito antiga e funciona muito bem até hoje. Bem, um ponto importante, até mesmo antes de eu colocar aqui o gráfico, é que todo e qualquer bom negociador ele vai olhar o preço e o custo de oportunidade. Isso não vale só para o mercado financeiro. Para qualquer negócio que existe, você, se é um bom negociador, você sempre vai estar negociando, né? Você sempre vai tentar puxar para a melhor condição. Seja na venda de um carro, seja para você comprar um apartamento, comprar um negócio, enfim, todo e qualquer bom negociador, ele vai olhar o quê? O preço. Então, no mercado financeiro, isso não é diferente, tá? Os grandes bancos, os grandes players do mercado, né, os grandes gestores de grandes fundos, eles vão olhar o quê? Eles vão olhar o preço, tá? Então, assim, os indicadores que eu uso, eles auxiliam na tomada de decisão, eles vão nos ajudar a confirmar uma entrada ou não, ou até mesmo a saída de uma determinada operação. Mas é o preço que manda. E por que é o preço que manda? No mercado, né, é comum você ouvir dizer que o preço ele tem uma memória, né? O preço ele tem memória. E o que vem a ser isso? Existem regiões de suporte e resistência que ali existe o quê? Uma briga entre compradores, no caso, e vendedores. Então, por exemplo, se uma determinada ação ela está caindo já há algum tempo e ela chega numa determinada região que é considerado um suporte, o que vai acontecer? Os compradores que estão ali posicionados, eles vão o quê? Defender. Então, o que eles vão? Eles vão entrar no mercado pesado, comprando mais daquela ação, para justamente fazer o quê? Para encarteirar ou mais ou novamente, porque eles podem ter vendido num determinado momento, só que aquele valor ali, aquele preço daquela ação, ele é extremamente convidativo para entrar, porque essas empresas, como essas gestoras, né, esses grandes fundos, eles negociam alguns milhares de reais. Então, o que acontece? E aí eles avaliam, né, as empresas para verificar, é uma boa empresa? Como é que ela está de caixa? Como é que está o crescimento de receita, de lucro? É uma empresa que está muito ou pouco endividada? Enfim, é feita uma análise ali, né, dos resultados, a análise fundamentalista, para identificar se aquela empresa, ela de fato é uma boa empresa para estar se investindo. E aí ele estabelece um preço e diz o seguinte, olha, a partir desse preço aqui eu já começo a olhar para comprar. E aí os compradores começam a atuar ali e aí começa o quê? Ter um suporte realmente daquele preço ali e não deixar o preço mais cair, e aí o mercado volta e faz a reversão, ou seja, ele deixa de cair e começa a subir. A mesma coisa acontece quando o preço ele sobe demais e ele se aproxima ali, né, de uma região de resistência, os vendedores, por sua vez, o que eles vão fazer? Vão começar a atuar na venda para derrubar o preço daquela ação e ela voltar a ficar em patamares que para esses vendedores ela passa a ser mais interessante. Bem, é importante reforçar que o fato de existirem tanto suporte como resistência não quer dizer que eles nunca serão rompidos, tá? Isso acontece. Em determinados momentos pode ser que o preço já bateu numa região de suporte que já caiu muito, mas ele pode continuar caindo, né? Então, não quer dizer que aquilo ali vai ser o mínimo e vai ser a queda, mas a possibilidade do preço realmente tocar ali naquela região e ele reverter é muito grande. Então, compartilhando aqui já, né, a tela, eu vou mostrar, por exemplo, aqui o gráfico da CVC, um gráfico diário, onde eu sempre gosto de olhar o preço, a movimentação do preço, que é o que o gráfico nos traz, num período mais longo. Então, o que eu faço? Eu estou olhando o gráfico diário, eu vou passar o gráfico para mensal. Tá? Então, eu vou clicar aqui, vou passar o gráfico para mensal.
E aqui eu consigo ter uma visão, né, de todo o período de negociação. Então eu tenho aqui, ó, desde 2014 até 2022. Então são aí 8 anos, né, de 18 anos de negociação que a gente tem do ativo aqui da CVC. Então eu vou traçar aqui regiões de suporte e de resistência para a gente estar identificando. Então aqui, por exemplo, ó, observa que nessa região aqui, ó, o preço ele tocou algumas vezes. Quanto mais vezes o preço tocar ou no suporte ou na resistência, mais forte é aquele ponto ali, né, de suporte ou de resistência. Observa que aqui, ó, alguns anos depois, ó, em 2016, ou seja, passado 12 anos, quando a ação teve uma queda bastante acentuada, o preço foi lá e respeitou também. Se nós observarmos aqui também em 2020, com a crise do Covid, também tivemos aqui, tudo bem que, né, passou e muito aqui, na verdade, né, se a gente olhar aqui, o preço ainda caiu 50% a mais, mas a gente de fato teve um evento aí bastante atípico que, né, assustou e muito aí o mundo afora, mas foi atípico, mas observa que depois ele retornou para essa região aqui e voltou a fazer a reversão. E mais uma vez aqui CVC voltou a ficar próximo dessa região aqui. Pode ser que ela volte e venha tocar aqui nesses 9,44, 9,50 aproximadamente? Sim, ela já veio próximo, ela já chegou no 9,70. Agora, pode ser que daqui em diante ela vá subir novamente, tá? Então, e pela figura que está se desenhando aqui, que é um martelo, praticamente um martelo, a gente pode dizer que, olhando o gráfico mensal, existe uma grande possibilidade, sim, de aqui ter sido um novo fundo. Tá? Mas aí a gente precisa avaliar, né, no gráfico diário para acompanhar e para ver se de fato é uma boa oportunidade de entrada. Mas olhando o gráfico mensal, a gente observa que ele ficou muito próximo. E aqui passando para o gráfico semanal, a gente também, né, consegue ter essa visão e a gente observa que de fato assim, ele está fazendo hoje, né, um candle bastante interessante, né, que está ficando, se ele fechar aqui, né, nesse patamar, ele vai estar acima da máxima do candle do dia anterior, que foi ontem. Então isso, de certa forma, ele dá aí a possibilidade realmente de uma entrada. Eu esperaria ainda um pouco mais para que ele rompesse até essa região aqui, tá? Para de fato sim aí confirmar a entrada nessa operação. Mas aqui eu não estou fazendo nenhuma recomendação, é apenas um exercício para mostrar que o price action ele tem muita efetividade até hoje. Tá? Olhando aqui o gráfico da YouTube, eu também estou aqui num gráfico diário, vou passar esse gráfico para o gráfico mensal e a gente consegue observar, né? E a YouTube, como ela é mais antiga que a CVC, ela vai ter lá de trás. Para não ficar muito pequenininho, eu vou deixar só nessa região aqui. A gente observa, vou traçar aqui agora o que? Uma resistência. A gente observa que, como eu falei, né, é uma resistência, pode ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, é nessa região aqui. Então não é exatamente o R$ 28,20 que está mostrando aqui. Pode ser R$ 28,15, R$ 28,30, mais ou menos nessa região, tá? E a gente observa o quê? Que em 2018, em dezembro de 2018, o preço foi lá, tocou, depois tocou novamente e não ultrapassou. Ele tentou novamente em 2019, tentou novamente aqui em 2019 algumas vezes, em 2020 ele tentou novamente, até passou um pouquinho, mas depois veio a pandemia e, né, despencou, como todo mundo sabe. Bem, e aqui o que aconteceu? O preço, né, agora em junho de 2021, no ano passado, o preço chegou próximo dessa região aqui e está novamente querendo testar essa máxima. Se ele vai ter força para ultrapassar essa região aqui do 28,20, eu não sei, né? Nós não sabemos. Né? Quem diz que sabe é uma tremenda irresponsabilidade. O que a gente tem que fazer é acompanhar diariamente a evolução, né, e como o preço está caminhando, para que a gente possa tomar as decisões mais assertivas possível. E o Price Action ele te ajuda muito nisso. Tá? E quando a gente passa o gráfico, a gente está no mensal, né? Se a gente passando aqui para o gráfico diário, a gente também consegue, por exemplo,
desenhar outras, marcar, né, outras regiões no gráfico diário de suporte ou resistência. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem regiões que foram de suporte, né? Aqui o preço veio, aí aqui ele rompeu, caiu mais um pouquinho, depois ele respeitou aqui novamente, aqui ele atuou como uma resistência no caso, aqui atuou como resistência até que ele rompeu, aí veio aqui, ó, respeitou como suporte. Então, dentro do gráfico diário, a gente também consegue avaliar suportes e resistência e analisando ali o candle, né? A formação dos padrões que a gente consegue observar dentro da análise técnica, dentro do Price Action. Tá? Então aqui é a mesma coisa, B3, da nossa bolsa, a gente observa aqui que o preço ele subiu muito, né? A gente está no gráfico diário, desde janeiro de 2022 desse ano, a ação em 18 dias subiu aproximadamente 40%, e depois que ela atingiu esse topo aqui, essa resistência, o preço ele não consegue ultrapassar. E aí, aquele negócio, né, que eu falo de colocar o gráfico, eu estou agora fazendo o contrário, eu estou olhando o gráfico diário e vou passar o gráfico por gráfico mensal depois. Então aqui, ó, deixa eu só ajustar aqui a linha de resistência. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar isso para o gráfico mensal. Então, o gráfico mensal está aqui. Olha só, a gente olhando lá para trás, 2020, a gente observa que em diversos momentos esse ponto aqui também foi uma região de resistência. Então, não tem como não dizer que não é uma região de resistência, é uma região que o preço ele tem dificuldade de ultrapassar. A mesma coisa nessa região aqui, ó. Por mais que o preço ultrapasse aqui, nós teremos, vou voltar para o gráfico diário, nós teremos uma região, eu só vou descer o gráfico aqui um pouquinho porque ele está muito para cima, mas assim, a gente observa que a gente tem uma região de resistência lá em cima. Então assim, o preço pode caminhar? Pode, ele vai ter muita estrada ainda, a gente está falando de 33%, é muita coisa. Mas o preço rompendo essa região aqui, a tendência é que ele vá o quê? Buscar o próximo topo, e o próximo topo está na região ali dos R$20. Então, o Price Action ele é extremamente importante, vai fazer um puta diferencial na análise que você vai estar fazendo em toda e qualquer ação que esteja disponível na nossa bolsa e vai fazer sim uma diferença e vai aumentar o seu patrimônio, vai aumentar aí os seus ganhos. Então é essa a mensagem que eu quis passar nesse vídeo, porque é uma técnica que eu utilizo bastante, embora pareça simples, encontrar essas regiões dependendo do ativo, ele acaba ficando um pouco mais complexa, gera um pouco de dificuldade às vezes, mas é extremamente eficaz essa técnica. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ativa o sininho de notificação para toda vez que eu colocar um conteúdo como esse, você ser avisado e não perder nenhum conteúdo. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.